Olá, professor! Eu sou a professora Rosiane e trago hoje 5 dicas para você que está iniciando a sua carreira aí na docência, professor. Bem, antes de entrar nas dicas, eu achei interessante trazer uma citação de Leandro Carnal e ele diz o seguinte: aqui um conselho prático. Antes de entrar em sala, ouça os colegas, desde os muito interessantes até os indiferentes. Alguns querem ajudar, outros não toleram a sua juventude ou entusiasmo. Ouça todos, porém, nunca se esqueça. A fala do colega diz respeito exclusivamente à experiência dele e não à sua. O aluno problema dele talvez seja apenas dele e a turma fácil talvez não flua tão bem com você, professor. Creiam, professores, o professor Leandro está certíssimo. Isso já aconteceu comigo. Por quê? Muitas das vezes o aluno ele gosta da tua área, né? Da tua disciplina, mas ele não gosta de outra área ou de outra disciplina. Então ele vai fluir melhor com você, ele vai produzir melhor com você. E a primeira dica é: se prepare para assumir o seu cargo, professor. Isso mesmo. Em um primeiro momento, professor, a ficha pode não ter caído para você. Ou seja, a responsabilidade que você terá como professor é algo novo. O ideal é que você se prepare para assumir esta missão. Para isso, se for preciso, treine em casa, na frente do espelho ou para a sua família, pois você está vivendo aí uma situação nova e isso requer preparação. E uma vez preparado o suficiente, você vai se sentir mais confiante à vontade. Saiba que confiar em si mesmo é um enorme passo para você ser um professor de sucesso. E a segunda dica, professor, faça o seu planejamento da aula. Esta aqui é a dica mais importante. Planeje tudo o que você vai fazer na sala de aula. Seja tarefas, trabalho em grupo, leituras, jogos, dinâmicas. É importante também planejar atividades extras, para que em qualquer imprevisto você já esteja preparado. Professor, organize as suas falas, cronometrar o tempo de aula em função das dinâmicas e até mesmo pensar em respostas a potenciais questionamentos de alunos. O planejamento ajuda a diminuir a ansiedade, professor, ao mesmo tempo em que aumenta a sua confiança, viu? E se você está em dúvida de como elaborar um plano de aula, aqui no canal eu tenho um vídeo, vou deixar aqui nos cards, de como fazer esse plano de aula, professor. Você também pode adquirir um plano de aula comigo pelo link do Instagram. Terceira dica, professor: seja organizado. Se você pretende fazer um ótimo trabalho na sua escola e sala de aula, saiba que uma das coisas mais importantes é que você seja disciplinado. Caso contrário, você terá alunos também indisciplinados, pois o aluno é o espelho do seu professor. Mas o que é esse disciplinado? Nada mais é do que ser organizado, responsável, pontual, cumprir as regras da escola, enfim, exercer seu papel com eficiência. Para isso, é importante ter uma agenda ou caderno para organizar as datas de provas e trabalhos das turmas. Use uma bolsa, use-a todos os dias com tudo que você precisa dentro. Diário em ordem, usar uma pasta para colocar o diário da classe, sempre em dia com todos os registros e notas dos alunos. Caso o diário seja online, mantenha sempre atualizado. Organize a matéria na lousa para os alunos também se organizarem, professor. Cuidado para não esquecer o assunto da aula anterior ou levar o que prometeu para a aula seguinte. Os alunos vão te cobrar. Anote tudo e revise. Quarta dica: demonstrar segurança, professor. Isso mesmo. Cuidado com a insegurança. A insegurança pode surgir quando você, professor, é alertado sobre a indisciplina dos alunos ou da turma
que você vai lecionar. Porém, tem casos que a insegurança tem um efeito protetor, na medida em que nos impede de cometer erros ou de correr riscos desnecessários. Em ambos os casos, o ideal é que você não deixe que a insegurança seja um obstáculo, e sim um combustível para exercer a sua missão com eficiência. Se você está inseguro porque teme a indisciplina dos alunos, isso é comum, professor, então pesquise, peça ajuda, crie estratégias para lidar com essa situação e transforme a insegurança em competências. Somente o preparo do professor o ajudará a vencer a insegurança. Acredite em você. Quinta e última dica, professor. Tenha uma conversa com a turma sobre quem é você. Nesse dia, você deve se apresentar, falar sobre sua formação, onde já trabalhou, por que escolheu dar aula. Também é preciso demonstrar alegria de conhecer a turma e apresentar suas expectativas em relação ao trabalho. Não há uma fórmula mágica destinada à preparação do professor para o primeiro dia de aula, infelizmente. No entanto, existem algumas ações que contribuem para a criação de uma boa relação entre o docente e a turma. Primeiro ponto, conhecer os alunos é essencial para que o professor consiga realizar um trabalho relevante e significativo durante todo o ano letivo. Primeiro passo aí para que isso aconteça é pedir aos alunos que se apresentem e assim tenha início ao processo de integração, de socialização. Outra coisa que você pode fazer, professor, é uma dinâmica em sua sala de aula. Algumas atividades que envolvam a sua matéria. Isso vai deixar o aluno muito atraído pela sua disciplina, vai gerar confiança e credibilidade na sua pessoa, professor. Professor, professora, estas são as dicas que eu trago para hoje. Se você gostou, deixa o teu like, te inscreve no canal e eu desejo muito sucesso nas tuas aulas, professor.